Pô, a gente tinha falado dos RPGs de fantasia medieval, para ver que não é só o que é D&D, que é fantasia medieval. E agora, vamos falar desse conceito de fantasia medieval? Podemos falar do conceito de fantasia medieval, né, Roger? Que aí você tem o High Fantasy, você tem o Conan, então, por exemplo, ele seria Sword and Sorcery, né? Espada e magia. Aí, Léo, por exemplo, aquela listinha que eu pedi para você fazer para falar dos outros RPGs de fantasia medieval, você não fez. Mas eu tenho todos eles aqui na minha mente, Roger. Como, por exemplo, nós não falamos de um cenário fantástico da outra vez, que é Tecumel. Agora voltamos pro roteiro. Tá. Tecumel. Então existem outros cenários de fantasia medieval? Existem sim. Então, vamos lá, né? Então não é só o Redor de Tolkien que tem RPG, que tem fantasia medieval no RPG. Você tinha falado do Elric e do Mel no Boné? O que mais que tem? Seria o Elric, inclusive, sim, se você for ver, ele tá na fantasia medieval, mas ele é Dark Fantasy, porque ele mexe com algumas outras coisas, além da própria fantasia, que tem a ver com a religião, tem a ver com a ordem, tem a ver com o caos, né? Tem a ver com os próprios lords, dragões de Mel Boné, então é diversificado. Mas voltando para a fantasia medieval, pouco se conhece de um escritor chamado Barker, M.A.R. Barker. Ele foi professor justamente aí na época que o RPG estourou, ele já estava, né, digamos assim, formado, dando aula na universidade, e aí ele se interessou bastante pela ideia de RPG, porque ele já tinha um mundo imaginado, um mundo esse que ele criou de uma maneira similar à criação do Tolkien, que é através de línguas. Se fala muito que, né, as línguas dos elfos, de certa maneira, ela está ligada a alguns dialetos africanos, né? E o professor Barker era professor de línguas do sul da Ásia, algumas extintas. Mas ele pegou várias línguas, não foi uma só, e ele criou a partir daí povos e culturas numa sociedade que, aí sim, né, por ter baixo nível tecnológico e com magia, mas de uma forma completamente inusitada, que é o mundo, né, o trono, o Império da Pétala de Rosa, The Empire of the Petal Throne, ou Tecumel, que é o nome do mundo. Se alguém quiser conhecer mais de Tecumel, vai em www.tecumel.com. Lá você tem tudo do RPG e do cenário, inclusive. Império do Trono de Pétala. Em 75, eles aproveitaram a onda do D&D e lançaram uma caixa que tinha um manual com mapas para você jogar em Tecumel. E eu vou dizer para vocês, eu não joguei, mas eu li grande parte do material, e eu fico assustado de ver que as obras do Barker não ainda ganharam a grande mídia, como quadrinhos, como séries, porque tem todo o potencial para isso. É extremamente complexo e ligado à questão religiosa, ao Estado e à própria cultura, de uma maneira que você provavelmente não viu em outra obra ficcional aí de RPG. Peraí, ele fez direto o cenário para o RPG ou ele fez o romance e depois adaptou? Então, pelo que me consta, a primeira obra realmente é o próprio RPG. Então eu não estou fazendo muita novidade, que eu achei que já estava fazendo direto para RPG um cenário que não existia na literatura, então... Eu tô tentando lembrar se o Império da Pétala de Rosa ele foi feito primeiro... Trono de Pétala, Léo. Então, Império of the Petal Throne. Isso. De pétalas. Ele criou nos anos 40, Roger, mas ele nunca publicou, ele saiu como RPG mesmo. Pelo que eu me lembro, é isso aí. Eu acho que tem bastante... Pô, agora que eu me liguei, muitos dos cenários de D&D, inclusive, é criado direto para RPG, não é um romance que o cara se baseou antes, é feito direto para RPG a coisa. Depende qual. Dragonlance, por exemplo, ele era romance naquela revista Dragon Magazine, depois virou livro e depois virou RPG. Certo. Não, mas é minoria, hein? Eu tô achando que é minoria
os que têm uma obra literária antes. Apesar de que ele é Tolkieniano, né? Ou não? Sim. Dragonlance, por exemplo, ele é extremamente ligado aos mitos de Tolkien. O único detalhe mais interessante é que os dragões, eles são inimigos do cenário, e existiram algumas armas, como a lendária Dragonlance, que dá nome ao cenário, que é capaz de matar dragões, né? Uma arma mágica, com capacidades distintas, etc. Sim. Agora, se a gente falar ainda, né, pensando em cenários de fantasia, o outro, por exemplo, Earthdawn, não sei se você já ouviu falar desse, não sei se você se lembra desse. Earthdawn? Isso. Eu não sei, viu? É um cenário da FASA, se eu não me engano, mais ou menos dos anos 90 ali, e é um cenário de fantasia medieval exploratório do mundo que está em exploração, e muito interessante também. Tem raças que são baseadas em Tolkien, tem raças bem diversificadas também. E é um mundo que foi feito para RPG. Sabe o diferencial que ele tem, não? Olha, eu cheguei a jogar Earthdawn no final dos anos 90, assim, né? Não sei se você já ouviu falar também, Roger, do HoneyQuest. O HoneyQuest, ele era o... HoneyQuest não é RPG online, não? Então, na verdade, antes, ele é um RPG de fantasia medieval da Chaosium. Só que esse é totalmente baseado também, não só bebe na fonte de Tolkien, como também do Campbell, na mitologia dele, o HoneyQuest. Não tem muita diversidade, nada de muito diferente em HoneyQuest, né? Mas em Earthdawn, você tem um conflito dimensional. Então tem criaturas que estão tentando invadir a dimensão, e existem lugares espaciais dentro do mundo do Earthdawn que não estão em exploração ainda. E é tecnologia medieval. Medieval, magia e outras raças. Tá. E uma coisa que todos eles... Uma dúvida, não sei se você vai saber disso daí. Em todos eles, você pode jogar com alguma raça que não seja um humano, ou tem uns que não? Você tem várias criaturas no universo, mas o único personagem jogável é o humano. Ó, no RunQuest você tem todos os tipos ligados aí, né, ao Tolkien, né? Agora, no Earthdawn você tem, eu me lembro, anão, elfo, humano, os Obsidians, que são homens de pedra. Eles são mais altos, eles são assim, quase como estátuas vivas. Você tem orcs, você tem troll, você tem uns lagartos, aí você tem alguns que são diferentes, entendeu? Mas ainda assim você tem você tem o elfo, o anão, que são tolkianos, né? São elementos tolkianos. Sim, né? Então você acredita que a maioria deles você tem as variações de personagem para jogar, não fica só numa raça? Não, há bastante variação. Historicamente, aí nesses RPGs você tem, tirando aqueles mundos que a gente citou, o cenário do Conan, que é o Sword and Sorcery, mas que está dentro, que é uma fantasia medieval, e do Michael Moorcock, que você tem os humanos, os Melobonianos e poucos, esses outros já apresentam muitos elementos, muitas outras raças que, claro, também são baseadas em Tolkien, mas com diferencial. Léo, nessa daí, chegaram a fazer RPG do Rei Arthur também? Nossa, não só chegaram a fazer, como existe um RPG maravilhoso do Greg Stanford, da turma da Chaosium, dos anos 80 ali, que é o King's Arthur Pendragon. Um RPG que o cara ele foi tentar se basear em todos os contos do círculo arturiano, né, nas obras de ficção também, e criar uma ambientação no qual você está inserido ali, né, justamente no reino de Arthur. É interessante esse cenário que, ao contrário da maioria dos que a gente falou, a magia ela é um diferencial muito grande. Mas, vamos dizer assim, que o mundo em que está o Rei Arthur, a magia está terminando o ciclo na Terra. São os últimos momentos da magia.
Então a magia ela é controlada por muito poucos, não é alguma coisa que você é usual, você não pode ser um personagem mago, você não pode ser um discípulo de Merlin. Merlin é um só, Morgana Le Fay é uma só. Né? Você tem um druida, você tem alguma outra coisa assim menor. É uma magia diferenciada de menor poder em relação ao que a gente tem em todos os outros cenários que a gente citou aí. Agora, o que é mais interessante desse cenário do King's Arthur Pendragon, né, ou Pendragon, como é conhecido, é que tem um artigo no livro chamado Third Person, do próprio Greg Stanford, que ele fala das várias campanhas. Então, ele começou nos anos 80, 90, uma campanha com personagens que são humanos, né, têm vícios e virtudes, isso é legal da construção dos personagens. Detalhe, são humanos no sentido de humanidade e sentimentos humanos. Porque eu acho que não tem outras raças para jogar, né? Não, é só humano mesmo. E aí, nessa. Foi interessante. O outro diferencial que tem no Pendragon é aquela questão do discípulo, do aprendiz, que é o seu filho. Você cuida da sua família. Sua missão é cuidar da sua família, dar a melhor criação para os seus filhos, para eles terem as melhores oportunidades. Por quê? Nesse artigo, ele fala de 3 gerações de campanhas. São os personagens que tiveram os filhos, porque eles morreram, e a vicissitude, né, a questão da morte é muito bem tratada no livro. E aí os caras continuaram, os jogadores, jogando com os filhos deles. E agora estão jogando com os netos. Ah, sim, mas é uma coisa que o cenário recomenda ou eles que bolaram esse conceito? Não. O cenário ele coloca bem essa questão da morte mesmo. O personagem ele sabe que vai morrer e ele quer morrer naquela batalha, inclusive épica. Né? Eu não me lembro agora o nome da batalha arturiana lá, mas tem uma batalha que é a espécie do Ragnarok, né, na mitologia nórdica, que é a grande batalha do final. E aí a glória maior de um cavaleiro é morrer nessa batalha. Então, assim, a morte ela é esperada, se trabalha com a morte todo o tempo, entendeu? Ao contrário, por exemplo, do D&D, que é heróico pra caramba, né? A questão da morte tratada de maneira diferenciada, e até com o wish, o desejo, a magia, você pode voltar à vida, né? Voltando lá pro Teco, você tinha comentado o lance de linguagem. O cara bolou uma linguagem, ou em cima de uma linguagem que ele já existia, ele pegou costumes de uma civilização e montou o cenário dele. É um misto, Roger, porque esse processo que é bem do Tolkien mesmo, né, de pegar e criar uma língua para trazer, o Barker ele foi em linguagens da Índia, do Oriente Médio, do Egito e da mitologia mesoamericana e do Sul também da Ásia, para poder criar cada um dos povos, né? Com representação gramatical, dicionário, pronúncia, entendeu? Gravação de pronúncia, tem tudo isso das línguas que se falam em Teco. Nerd é um bicho doente, né? Igual os caras que me aprendem Klingon no Star Trek. Ué, mas é sensacional. Tem um monte de amigo que fala Klingon, é engraçado ver eles conversando. A turma do Game of Thrones fala Dothraki. Pois cada um tem. A linguagem dos elfos, né? É uma linguagem que, inclusive, a gente ia em muito evento aí, o pessoal da sociedade, né? Do Anel estava lá justamente para poder falar, né? Só aí que eles vão poder conversar com alguém nessa linguagem, né? O Sindarin, né? O Sindarin, se eu não me engano. A linguagem élfica. Mas o Império do Trono de Pétala aí, ele foge totalmente do padrão, então. Você falou que vai nas mitologias de Egito, de Índia. Veja, Roger, não é nas mitologias, é na linguagem, e a partir dali ele colocou um outro mundo e criou uma outra sociedade, porque são períodos diferentes que essas línguas estavam sendo executadas no mundo, entendeu? Mas em Teco, elas se encontraram. E aí você tem um popurrí, né, vamos dizer assim, uma gama de possibilidades muito grande. E é engraçado ver a religião ligada com a cultura e a hierarquia estratificada, né, das classes. É um negócio maluco de tudo, o Teco. Interessante. Então, eu acho que está mais do que confirmado de que esse conceito de que
RPG de fantasia medieval é só D&D, é que a pessoa não procurou o suficiente. Às vezes, você lembra, né? Todo mundo aqui de Catanduva, quando a gente começou a jogar, nós jogamos anos a fio de D&D até esgotar a possibilidade. A gente jogava com uma periodicidade grande. Nas férias a gente jogava todo dia, lembra? E o conceito, isso que eu achava bizarro na época, até hoje é meio que geral. E eu não acho que é só, assim, não vou falar que é mérito do D&D, isso daí. Tem alguma mística nesse conceito padrão de fantasia medieval, que é essa mitologia europeia, com magia, com dragão, com elfos de alto poder mágico, com anões de alto poder bélico. Tem uma fascinação muito grande. Eu acredito que maior do que os outros cenários. Eu acho que é independente do D&D isso daí, Léo. Eu acho que isso aí, Roger, está mais ligado ao que o Tolkien, né, colocou mesmo. Que é grande mérito dele a maneira como ele uniu os mitos, as raças, para compor a Arda e a Terra-média. Você pode tirar o mérito dele, mas em grande parte você vê quantos mundos do D&D e do AD&D, né, nas suas versões aí, foram baseados em conceitos próximos ao que ele coloca e obtiveram um sucesso grandioso aí, né, de mercado, de crítica em muitos títulos. Então, realmente está provado que a maneira como ele coloca, ela funciona, porque o mercado sempre reagiu aí a isso de uma maneira muito favorável, né? Agora, será que o mercado está pronto para reagir para algumas coisas que não são tão triviais quando você pensa nas raças tolkianas? Então, sabe o que eu fico impressionado, Léo? É que parece que o Tolkien, ele captou um espírito de uma realidade, porque realmente muitos dos elementos que estão presentes na obra dele não são invenção dele. Você tinha lendas, você tinha o folclore europeu, se bem que ele deu uma boa modificada, o conceito dos elfos. Os elfos antes eram vistos como criaturinhas da floresta, era tipo uns gnominho mais afiado. Os anões eram os próprios gnominhos, era aquela coisa da Branca de Neve, os anões que a gente tinha na mitologia europeia. Você tinha os cavaleiros andantes, você tinha os dragões, você tinha aquele conceito da magia misturada com a alquimia, eram os cientistas loucos da época. E ele captou isso daí de um jeito na obra dele que o pessoal conhece o conceito de fantasia medieval, considera esse como sendo o conceito, e nunca leu, e nem conhece o Tolkien. Você pega um monte de... Eu falo isso porque fora do RPG a gente vê no videogame, Léo. Pode ver, o padrão é esse daí. Entendo, Roger. Eu acho que assim, Tolkien tem um mérito, e a gente tem um fato coincidente, né? Que justamente no começo do RPG, que a gente vem dos wargames, passa ali pelo chainmail, que bebeu diretamente em Tolkien. Então o começo do RPG estava ligado a isso. Apesar de a gente ter em 75 o Tecumel, ele é uma minoria em relação ao que acabou, né, trazendo o D&D na versão mais clássica, com o Blackmore, com o Greyhound, com o Stara e outros dos mundos que ele acabou explorando, né? Então, só um detalhe aí, Léo. A fantasia medieval foi entrar depois na obra do Gary Gygax. Foi mais o Dave Arneson que entrou com o Blackmore, e ele entrou com um cenário. Você tinha falado do Dragonlance, qual que é o outro? Greyhound? Eu acho que foi com o Greyhound. São os dois primeiros. Isso, que ele começou a entrar com o conceito de fantasia medieval. O Chainmail era um jogo de batalha de miniaturas universal, sabe? Para pegar tropas de toda a época histórica. Mas suportava também magos, dragões e outras raças. Né? Ele tinha um apêndice no final para colocar isso daí. Isso é verdade, mas ele não era
o considerado Não era RPG. voluntário, mas ele bebeu lá para trazer para o Wargame ali, né? Sim, era o apêndice. Era o apêndice Isso, ainda. isso. Não era tão focado só nisso daí. Mas é impressionante, cara. Eu fico agora na dúvida se esse monte de obra que tem com esse conceito de guerreiros, de magos, de outras raças, se foi influência do Tolkien ou se foram outras pessoas que pegaram, que captaram o espírito dessa realidade alternativa e colocaram nos seus jogos. Bom, fica a dúvida aí, né? Essa questão aí justamente do Tolkien trazer esses elementos e combinar dessa forma, né? É muito curioso porque a gente, por exemplo, quando pega mitologia grega, mitologia grega, o berço nosso ocidental da literatura. É o que eu ia falar. A gente tem humanos, né? Mas esses humanos, eles não só eles enfrentam criaturas assustadoras, verdadeiras quimeras de combinação de criaturas, de mentes, né? De maldições, de deuses que têm características humanas e coloca num cenário que é um cenário épico, né? Se a gente for ver justamente, né, a Odisseia, né, a Ilíada, são obras que a gente vai ver que são épicas e é de enfrentamento de criaturas também por pessoas. Pegam da mitologia grega. Isso. Inclusive, pegam muita coisa da mitologia grega. Se você pensar em Quimera, se você pensar em Medusa, se você pensar em Piton, se você pensar em Cíclope, se você pensar em Gigante, você vai estar tudo trazendo da mitologia grega. Isso daí foi incorporado na RPG. Eles beberam de muitas mitologias, né? Beberam dos egípcios para trazer aí a esfinge e outras criaturas antropomórficas, né? Sim. Dos persas, monstros, né? Trouxeram a mantícora, e aí vai embora também, né? Eles trouxeram muitas coisas. Mas aí virou igual Pokémon também, né? Os caras catavam de todo lado para enfiar no universo deles, mas a essência era a Europa medieval fantástica. Aí, Léo, você adiantou aquilo que eu queria provar. A fantasia medieval já existia antes da Idade Medieval. Porque se a gente pegar as histórias da mitologia grega, é tecnologia da Era Clássica, mas é muito próxima da medieval, e tá lá presente os monstros, as divindades, os efeitos mágicos. A gente não tinha, eu acho que a magia, né, Léo? Os personagens deles não dominavam, eles dependiam dos deuses para terem os poderes. São poucos os personagens que têm contato direto ali com os deuses ou fazem magia realmente. Semideuses, geralmente, né? Ou deuses realmente, não tem como, né? Os humanos padrões não tinham isso. Mas nessa questão aí da mitologia grega, é importante mostrar que já tinha os semideuses também, que eram o intermediário entre o deus e o humano, né? E a maioria das histórias de Hércules, né? De Jasão, todos estão lá, né? No caso de Troia, né? Que a gente tem justamente o líder dos Myrmidões, né? Aquiles, né? Você tem vários heróis aí dentro da Grécia. Eu comentei isso daí porque o Vitor Souza é um dos operadores, pessoal que monta cenário próprio, ele estava conversando, mandou um recado aqui, a gente estava trocando ideia. Ele montou um cenário baseado na Grécia mitológica. E foi aí que eu lembrei, peraí, tudo a ver com fantasia medieval, tá aí o conceito. O lance é que vamos dizer assim, né? Na Grécia você está num nível tecnológico menor, né? Low-tech, assim. Porque você está na idade do bronze, o começo da idade do ferro. Enquanto a fantasia medieval ela está indo já quase para chegar na pólvora, né? Em alguns cenários. E aí para a Grécia você está antes disso. Você tem menos tecnologia ainda. Mas é a ideia de baixa tecnologia e magia. Está lá. Para a época, acho que não fazia muita diferença também, não, hein? Agora que tá esse tumulto da gente crescer com um TK-85, que tá com uma coisa aqui que a gente nem sabe o nome.
Na época era séculos, com a mesma tecnologia para carregar a madeira para cima e para baixo, para levar carta. Então eu acho que fica bem próximo, por isso que eu acho que dá para aproveitar. Léo, agora não vai dar tempo de falar do conceito de fantasia medieval fora do RPG, que parece que a coisa se mistura aí. Você lembra de mais algum RPG ou vamos tchau? Deixa eu pensar aqui. Tem uma listinha. Eu lembro, eu falei, né, da outra vez, talvez não tenha dado a ênfase, gastar uns minutos com ele, eu acho que vale a pena, que é o Desafio dos Bandeirantes. Que eu fiquei assim, mas o que tem a ver com fantasia medieval? Realmente ele pega o finalzinho da era medieval, né? Porque você já tem a pólvora. Isso, exatamente. Magia. Quem que tem magia no Desafio dos Bandeirantes? Você os tem índios e os negros. Os índios e os negros têm magia. Os bandeirantes não. Magia. O bandeirante tem arma de fogo, tem peixeira, né? Tem maldade no coração. Ainda assim ganha da turma que tinha magia. Depende como a magia é feita. E agora, o que vale a pena ressaltar, né? Era magia para animar festinha, porque perderam. Não. É que assim, veja, o cenário ele não é uma réplica histórica, né? Ele é uma fantasia, então é diferente. É a possibilidade de você poder levar para mesa de jogo realidades alternativas aí, entendeu? Não é exatamente histórico. Onde os bandeirantes não ganharam. Onde nós brasileiros estaríamos na tábua tocando o batuquinho até hoje. Seria bom, né? Mas principalmente com esse calor, né? Pô, com 40 e poucos graus, nossa, seria maravilhoso, Léo. Mas o que vale... terem perdido a guerra, viu? Pelo menos tinha mais árvore, né? Mas o lance é que a gente, nesse cenário, você tem uma parte mitológica muito interessante, que eles pegam todos os mitos do Brasil e eles condensam, né, numa espécie de num compêndio de monstros, assim. É fantástico você ver lá. Uma coisa é se dizer assim, o cara tá jogando, e aí você fala, né? Você escuta os tambores, né? Você tá andando pela frente, você escuta os tambores. Você escuta os gritos culturais, aí ele vai olhar e consegue ver, né, os orques ali, né, matando alguns animais e assando no fogo. Uma outra coisa é o cara tá andando e de repente ele encontrar, né, uma criatura que ele nunca imagina que exista, como por exemplo o boitatá, né, uma serpente de fogo voadora. E aí o cara nem sabe o que fazer com isso, né? Você pega, por exemplo, um Saci Pererê, que está no livro lá, o lobisomem, como é que você mata isso aí? Como é que você enfrenta isso? Não é a mesma pegada que você tem no D&D. Pessoal, quando você está narrando o Desafio dos Bandeirantes, é engraçado, porque através das décadas, né, desde os anos 70 até hoje, que o D&D ele vem trazendo essa cultura por várias mídias, como, por exemplo, o Caverna do Dragão, que pegou muito a nossa geração, né? Teve quadrinhos do Dragonlance, tem muita coisa que veio do RPG. Hoje a gente tem séries aí como Stranger Things, que retrata o começo do D&D, né? Então ficou aquela coisa que todo mundo conhece meio que o Tolkien, né? Essa influência de Tolkien, as criaturas. Mas aí você pega um cenário como os Desafios dos Bandeirantes e tem uma surpresa muito grande ao você enfrentar os perigos, os percalços, né, possíveis no cenário. Sim, bacana. Legal o conceito, curti. É isso, hein? Maravilha, hein? Pessoal que estava assistindo quietinho, próxima vez, se quiser perguntar alguma coisa, pergunta, saberemos responder? Provavelmente não. Aí é que é engraçado porque a gente dá aquela migueladinha. Aquele